Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima tarde, uma ótima noite para todos vocês que estão nos assistindo. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debate, aqui pela TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da antiga NET, que agora é a Claro TV, e também pela TV Com Santos, nos canais 11 da NET, canal 8 da Vivo TV, para toda a Baixada Santista. O nosso grande abraço à nossa audiência de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e o pessoal de Bertioga também, que compõe assim a nossa querida Baixada Santista. E o nosso programa Cidades em Debate é um programa que vai debater temas aqui da nossa região, do Brasil e até do mundo também, com nossa mesa, convidada de hoje, trazendo aí personalidades, pessoas da nossa Baixada Santista comentando sobre esses vários assuntos. Bom, e já vamos deixar aqui o site da Covid, que a gente costuma dizer, esse aqui, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus. Por esse site você tem todos os dados atualizados da Covid na cidade de Santos. E o nosso boletim é o seguinte, hein? Houve aumento no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos de 172 para 177. É uma alta que representa 3%. Aumentou também o número de internados nos leitos de unidade de terapia intensiva das UTIs, voltados para os casos mais graves, de 70 para 80 pessoas. É uma alta de 14%. E a ocupação, nesse momento, a taxa geral de ocupação dos 273 leitos da Covid está em 65%. Entre os 120 leitos de UTI, a ocupação é de 67%. Na rede SUS, a taxa é de 64%. E na rede privada é de 68%. Então, tá aí o nosso boletim da Covid. Agora vamos apresentar aqui a nossa mesa, Vamos trazer o doutor Maurício Baltazar de Lima, ele que é advogado, comentarista do programa. Doutor Maurício, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo. Hoje, terça-feira, primeiro dia do mês de fevereiro, doutor Maurício. Tá passando rápido o tempo mesmo, hein? Tá voando, não, Santiago? Uma boa tarde, uma boa noite a toda a Baixada Santista. Saudações a todos. Espero que o programa seja bacana, debatendo aí tudo que é do interesse da nossa região e até do país, esperando que ele não seja tão rápido como foi o mês de janeiro, E agrade a todos. Eu saúdo também a doutora Michele e o doutor Colela, que tenhamos um bom programa no dia de hoje, Santiago. Tá certo, doutora Michele, já vamos chamá-la aqui, doutora Michele Tiziane, advogada da cidade de São Vicente. Seja bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tá achando que o tempo está passando rápido também ou não? Oi, Santiago, tudo bem? Maurício, Colela que está aí, a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui no seu programa e eu acho que correu sim, eu acho que já estamos aqui em fevereiro praticamente, então... parece que o tempo está voando, Está indo muito rápido. Tá certo. E o nosso querido Colela também, o Eduardo Colela, ele que é advogado também na cidade de Santos, está conosco aqui. Colela, e você, tá achando que o tempo está passando rápido também? Aquela velha história, está passando tão rápido que não está dando nem tempo de pagar as contas. É mais ou menos isso, Colela? Boa tarde a todos aqui da Cidades em Debates, aos ouvintes. Antes fosse assim, Passasse tão rápido que não dava para pagar as contas. Antes fosse assim, mas infelizmente não é. E está passando rápido. Estou indo aqui para os meus 32 anos de idade, Vocês sabem que eu sou muito jovem, Então, esse tempo inexorável, Não para essa coisa, meu amigo. Então, feliz fevereiro a todos nós e a todos os nossos ouvintes.
Não vai dizer que hoje é o seu aniversário, hoje é dia 1º de fevereiro. Não, hoje não. É É em maio, então, é em maio. É em maio, então tá certo. Já estou anotando aqui, hein? Vamos anotar, né, doutor? Porque a gente 32, fica na marcação ó, aqui. 32, hein? 32, tá? 32? A gente dá um presente, É a gente dá um presente à fanfarrão altura mesmo, de né? 32, né, doutor? Pode ficar tranquilo, hein? Bom, vamos lá então começar o nosso programa trazendo a nossa primeira pauta de hoje. E a primeira pauta é sobre a reforma, né, da Fonte do Sapo. A Fonte do Sapo, que é uma praça tradicionalíssima aqui em Santos, e tico-ticos, patins, bicicletas, skates, já inclusive voltaram a circular ao redor da Fonte do Sapo, na orla da Praia da Aparecida. O tradicional ponto de encontro de crianças e familiares foi reaberto para a população após a revitalização do ponto turístico, como parte da programação do aniversário de 476 anos da cidade. Na última quinta-feira, dia 27, foram realizados os últimos ajustes, né, dos 128 bicos dos jatos d'água, confeccionados em material plástico, reforçado em teflon, justamente para desestimular os furtos, né, que são recorrentes. O sistema de esguichos, dotado de time, funcionará diariamente das 8 às 24 horas, de timer, né, no caso, das 8 da manhã até as 24 horas, e já a nova iluminação decorativa em LED na parte interna, por baixo da mureta, será acionada automaticamente às 8 da noite e vai até às 24 horas. Os trabalhos realizados pela Secretaria de Serviços Públicos envolveram reforma completa na alvenaria e nos sistemas elétricos e hidráulico, inclusive com troca de tubulações. Além disso, 2 toneladas de tinta antiga foram retiradas da fonte. Com capacidade para 500 mil litros d'água, a fonte recebeu tinta especial que suporta a exposição a raios UV, sem perder a cor, e resiste à pressão de objetos pesados e à circulação de pessoas também. O fundo recebeu uma tinta na cor azul claro, enquanto as laterais acima da linha d'água, verde, na tonalidade erva doce. Bom, vamos falar aqui, parece que tem uma sequência de obras, inclusive o pessoal esperando muito aí pelo emissário submarino, doutor Maurício Baltazar. É um grande presente aí para a comunidade ali do bairro da Aparecida, principalmente, e dos outros bairros, né? Porque muita gente se desloca de outros bairros também para levar a criançada para patinar, pedalar um pouquinho. Como é que você vê isso, doutor Maurício? Eu vejo com bons olhos, né, Santiago, em que pese eu acredito que tenha demorado demasiadamente essa reforma, até porque eu sou usuário, ainda tenho 2 crianças lá que fazem uso desse espaço, que é sensacional, e eu achei que demorou demais essa reforma. Mas, enfim, antes tarde do que nunca, é um espaço bacana para toda a sociedade santista, né? Até para turistas que frequentam o local. Então, eu vejo com muito bons olhos e, com certeza, toda a população e os turistas vão fazer bom uso dela. E parabéns à cidade de Santos. Mais um presente aí para o aniversário, né? Que passou agora recentemente, e ainda temos outras obras para concluir. A prefeitura, com algum atraso, está de parabéns. Tá certo. Doutora Michele, você acha que essa é a melhor saída para uma cidade turística, que nem Santos, no caso São Vicente também, Guarujá, Praia Grande, a nossa Baixada, né, cheia de turismo? Você acha que tem que preservar esses pontos turísticos, por exemplo, como a Fonte do Sapo, o Emissário Submarino, Orquidário, o Aquário? Como é que você vê essa situação? Eu entendo que é muito importante para a nossa cidade, né, para a nossa região, para o turismo, né? O nosso turismo é muito ruim, infelizmente, a nossa região não tem um turismo atrativo. Então, acredito ser, sim, importante. Só se for amigo seu, mas acho para que as crianças também possam interagir, né? Mas eu acredito que, como o Maurício falou, demorou demais, né? Então, e o custo também, eu acho que já não foi feito, se não me falha a memória, vocês me corrijam aí, já não tinha sido feita uma reforma anteriormente, uma arrumação, agora foi feita outra reforma, tirou a tinta, trocou os bicos lá. Então, assim, isso também deveria ter sido pensado na reforma anterior, né, na construção lá anterior. Não sei se eu estou certa ou não, mas parece-me que há pouco tempo atrás teve uma movimentação ali. Embora, né, a gente saiba aí que é muito importante para a cidade, é muito importante que tenham pontos turísticos, mas eu acredito também
que tudo precisa ser bem administrado, bem planejado, para que não aconteça esse tipo de coisa. Colocou um tal equipamento, aí teve que trocar, também teve o problema do furto, ou seja, onde está a segurança? A pessoa consegue furtar um equipamento, ela pode também furtar uma pessoa. Então, tudo isso também tem que ser bem planejado. Mas é bem-vindo, sim, claro. Toda benfeitoria na cidade, para que ajude a população, é bem-vinda. Ela já chegou a ser reformada algumas vezes, tanto que tiraram até 2 toneladas de tinta recorrente das outras reformas, que não foi essa reforma, né? Essa foi aquela que cavucaram mesmo, aquela que nem o asfalto, né? Vem o prefeito, dá aquela recapada no asfalto e fala que está com asfalto novo. Quer dizer, a manta asfáltica está nova, mas a estrutura não. Agora, legal é quando vem, cavuca tudo, deixa o nível mais baixo, aí vem, faz tudo de novo, né? Aquela malha. Foi mais ou menos isso que foi feito lá. Então, foi uma reforma mais profunda, vamos dizer assim. Tanto que tiraram até 2 toneladas de tinta antiga. Ô Colela, eu fico imaginando, né? Quanta tinta, né? Quanto quebra-galho que não foi feito por aí numa reforma dessa que a gente vê, né? Tudo tapa-buraco, como você bem falou também em relação ao asfalto, né? Faz uma reforma rapidinha aí, vamos ligar lá. Olha, na minha recente infância, brinquei barbaridade nessa fonte do sapo. Mas é barbaridade, entendeu? Eu tenho para mim que é o seguinte, depois da praia, do aquário, a fonte do sapo acho que é um instrumento público de utilização das crianças, das famílias, acho que é a fonte do sapo lá na ponta, ali Aparecida, né? É impressionante, aquela fonte do sapo que ela agrega família, crianças, você pode deixá-las ali brincando, que elas se divertem, se entendem, é um ponto de socialização das crianças, é fantástico. Só posso elogiar a reforma. Demorou? Demorou. Tem que ser feita sempre? Tem que ser feita sempre. Tem que manter esse patrimônio da cidade sempre aberto ao público e bem cuidado. Infelizmente, tem os vândalos, né, que destroem as coisas e obrigam a parar o instrumento público. Mas, olha, parabéns à prefeitura, né, e espero que ela consiga manter inteira essa fonte novamente, sempre funcionando para a alegria das crianças e das famílias que vão ali com seus filhos. E é uma coisa incrível, a doutora Michele até tocou um assunto aqui que é importante. Ela falou, poxa, mas como é que podem roubar os bicos? Porque agora os bicos são de plástico, vamos dizer assim, aquele plástico reforçado, né? A gente está vendo aí que existe uma recorrência de furtos, de fios, tudo que é ponta metálica, que possa ser transformado em algum dinheiro, né? Como se diz, que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente faz uma comparação, a cidade de Santos, ela diminuiu a criminalidade em 30%, né? Então, quer dizer, a gente nota que até mesmo semana passada, o retrasado, o secretário de Segurança Pública, ele veio dar o comentário sobre a nova Polícia Armada, né? A Guarda Municipal Armada. Foi até um assunto que nós fizemos aqui, né, Colela? Você estava presente, fizemos várias perguntas que eu repassei para ele. Então, quer dizer, existe essa preocupação com o crime. Agora, esses pequenos furtos é que está difícil de resolver, né, doutor Maurício? Sem dúvida, né, Santiago? Eu ia comentar logo depois dos colegas nesse sentido. Para a manutenção do patrimônio, além da manutenção rotineira, né, ficar verificando, porque tem material que com o uso mesmo estraga, e aí precisa ser substituído, reparado, como qualquer outro tipo de máquina, de procedimento, enfim, e lá tem vários. Também temos que tomar cuidado com a segurança pública, especificamente no que diz respeito a esses pequenos furtos. E não só ficar tomando conta ali, a questão da impunidade. Embora os nossos índices tenham diminuído, eu acredito que a partir do momento que a gente consegue realmente punir e corrigir aquele meliante, servindo de exemplo próximo, talvez ajude a melhorar mais ainda esses índices. E ainda, melhor ainda, é evitar o perdimento do bem público. Por exemplo, eu senti muita falta, né? O Colela trouxe aí a memória da infância dele, e eu estou aqui, eu ensinei pelo menos uns 15 garotos e umas 10 meninas a andar de bicicleta lá naquele espaço, junto com as minhas filhas. Na medida que eu ia ensinando as minhas filhas, ensinava a filha dos outros também. Então, é um espaço que realmente faz falta, e toda vez que, por algum meliante, por conta de algum furto desse natureza, ficar assim,
sem o bem, sem aquele espaço, realmente traz um prejuízo para a sociedade. Como é um crime, é um índice que a gente conhece, então penso que agindo com inteligência, né, inteligência das polícias, né, da administração pública, enfim, coordenada, certamente vai conseguir melhor proteger esse espaço, como todos os outros que a gente sabe que existe aqui no município. E uma das ações com inteligência é essa, substituir aquilo que é de metal por plástico e tirar o interesse dos meliantes dessa região. Mas ainda é pouco, eu penso que lá tem motor, tem cobre, tem uma série de outras peças que ainda são valiosas para o mundo do crime, principalmente esse aí de famélico, né, que a gente acaba, em razão da teoria do direito, acaba não conseguindo dar um destino para esse criminoso, pelo menos o ideal. Enfim, a gente tem que tomar conta de tal modo que evite esse tipo de problema para a sociedade. Tá certo. Bom, nosso programa Cidades em Debate aqui pela TV Unisantos, pela TV Com também. E a gente está debatendo alguns assuntos, falamos aí da Fonte do Sapo, né, que agora já está liberada para diversão, muita gente aí, que nem o Colela, doutor Maurício, dando graças a Deus. Agora eu fiquei pensando aqui, viu, Colela, será que nessas 2 toneladas de tinta que eles tiraram lá, tinha tinta da sua época também? É capaz, né? Bom, como é recente, possivelmente, né? Bem cara possível, de pau, não? Tá certo. Bom, vamos trazer aqui uma notícia agora que vai em encontro ao que os 3 fazem, né? São 3 advogados que nós temos aqui hoje e vamos falar sobre essa notícia que, como diz, né, é um babado no mundo jurídico. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, a OAB, do Distrito Federal, abriu processo contra o advogado Wilson Kurosawa, que recentemente ficou conhecido por pedir a prisão do jornalista, apresentador do Jornal Nacional, William Bonner. Kurosawa é ex-juiz do Tribunal de Justiça do Amapá e promotor aposentado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Na advocacia, sua atual ocupação, ele coleciona pedidos judiciais considerados por juízes como confusos, completamente descabidos e que incluem teorias conspiratórias, ou seja, né, a famosa fake news. Kurosawa entrou com mandado de segurança civil contra Bonner porque o apresentador do Jornal Nacional incentiva a vacinação contra a Covid-19. Ele alegou que o jornalista comete os crimes de indução de pessoas ao suicídio, de causar epidemia e de envenenar água potável, substância alimentícia ou medicinal destinada ao consumo. Na decisão expedida em 16 de janeiro, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a Gláucia Falzarella, chamou o pedido do advogado de descabido e disse, aspas, como fundamento, o autor reproduz teorias conspiratórias sem qualquer lastro científico ou jurídico, esvaziando seu texto em mera panfletagem política, fecha aspas. Segundo a magistrada, o Poder Judiciário não pode afagar delírios negacionistas reproduzidos pela conveniência ativa, quando não incendiados, né, por parte das instituições, sejam elas públicas ou não. O ex-juiz, né, o Kurosawa, recorreu, mas teve os pedidos novamente negados na última sexta-feira, dia 28. Doutor Maurício, ele não é mal preparado, vamos falar o português bem claro, é uma pessoa que é um ex-juiz, já foi promotor, é um conhecedor das leis, né? Como é que podem falar que ele está delirando? Santiago, não é porque ele tem conhecimento jurídico, não é só porque ele tem noção das leis que no uso destas ele não pode dar, né, uma viajada na maionese, vou usar esses termos aqui. De vez em quando, vez por outra, a gente se encontra decisões em tribunais, petições desta natureza, com teorias absolutamente impossíveis, né? Mas ainda assim, todo tipo de petição, desde que bem fundamentada e com lastro nos requisitos, nas condições da ação, pressupostos legais, ela tem que ser examinada. O judiciário não pode, pelo princípio da inafastabilidade, ele não pode simplesmente dizer que é uma teoria, enfim, ele tem que julgar. Ele fez um pedido, e se o pedido foi examinado pelo juiz
ele atendeu os pressupostos e, no mérito, teve esse tipo de decisão. Recorreu, o que significa dizer que tinha algum fundamento, o recurso foi recebido e novo julgamento, enfim. Me parece que ele não fez nada demais além de exercer o mandos, né, do direito. Ele está advogando, ele tem uma tese e fez esse pedido e o tribunal, né, afastou com os argumentos dos juízes. Eu não vejo assim como um delírio e tal, porque tem muitas pessoas sérias fundamentando a mesma tese que ele. Só não colocou no papel, só não tiveram a coragem de colocar no papel e levar aos tribunais para julgar. Ele teve. Então, assim, eu não vejo nenhum ilícito, nada que, pelo menos, a Ordem dos Advogados do Brasil mereçam examinar, salvo se ele estivesse cometendo algum crime. Ele não cometeu crime, no meu ponto de vista. Ele fez uma inicial, a inicial foi examinada nos seus pressupostos, nas suas condições. Pela notícia, não tem aí nenhuma multa por litigância de má-fé ou por usar a justiça por meios ilegais. Enfim, eu não vejo nem interesse da Ordem dos Advogados do Brasil em investigar. Mas, enfim, já que foi provocado, ele vai se defender lá administrativamente, certamente vai ser absolvido, porque, aos meus olhos, ele só fez aquilo que nós somos, o que nós fazemos todos os dias, que é advogar. Se a tese dele não venceu lá na questão do mérito, não foi recebida, não foi, enfim, foi julgada improcedente, é outra história, ainda diz respeito ao exercício do direito, Santiago. Ô, Colela, a juíza falou que é descabido o que ele falou, né? Quer dizer, isso aí não bate, é incoerente, né? A gente vê uma juíza falando de um ex-juiz, né? Um juiz da antiga. Então, quer dizer, é uma pessoa competente. A gente vê que existe uma certa provocação do lado dele, justamente porque ele se aproveita da lei, eu acho que até sendo um grande sabedor da lei, justamente para cutucar, para mostrar, olha, a jurisdição está errada aqui, está aqui, ele vai mostrando os pontos. Agora, ao mesmo tempo, né, você acredita que, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, com essas decisões, também não seria descabido aos olhos dessa juíza? Mais o Alexandre de Moraes do que esse advogado, né? Mais o Alexandre de Moraes do que esse advogado. Olha, o Maurício falou bem. O advogado, ele propõe ação, o juiz indefere a inicial por qualquer motivo técnico ou julga improcedente a ação. Né? Inclusive, no julgamento improcedente, ela pode até alegar esses argumentos que ela alegou. Não cabe, teoria da conspiração, não interessa. Ela está julgando o método, acabou. A Ordem dos Advogados do Brasil não tem nada com isso. Quem está se expondo é ele é o autor da ação, ele não está prejudicando ninguém, ele está indo contra uma pessoa, tudo bem. É direito dele propor ação, é direito da pessoa se defender também, se for chegar a ser citada, mas ação. Por que a OAB está processando o advogado? Por que está abrindo um processo contra ele? Qual a fundamentação? Isso não ficou bem claro, né? A OAB, a atual OAB, né, ela dá um tiro no próprio pé, né? Quando ela vai contra o estatuto, exatamente no que diz assim, ó. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em popularidade, deve fazer o advogado, deve deter o advogado no exercício da profissão. Se ele acha que ele tem fundamento para isso, ele faz. Ele não precisa agradar a OAB, ele não precisa agradar o juiz, ele não precisa agradar o promotor. Ele, estando consciente do que ele está propondo, tem um fundamento jurídico, ele propõe. Se for um negócio absurdamente atécnico, não técnico, o juiz indefere a petição. Se for uma coisa que seja perfeita na forma e o conteúdo não seja condizente com o arcabouço jurídico, com as normas legais, o juiz julga improcedente a ação. Agora, a OAB, está aí a gente está vendo que a OAB está politizada a tal ponto que não se pode fazer nada contra os queridinhos da OAB, né? Os que a OAB detém como queridinhos, que hoje é a esquerda do país. Né? Não se pode falar nada contra a esquerda, não pode se fazer nada contra a esquerda. Eu acho que não deve levar a nada, porque o conselho da OAB não é feito só de uma pessoa, do presidente que está lá hoje, que mal representa a OAB, mas de conselheiros conscientes que não vão punir esse advogado. Né? Não fez nada demais. E você vê essa ação dele contra o apresentador e jornalista William Bonner como
uma agressão mesmo, Colela? Como é que você vê essa ação aí? Você acha que o William Bonner tem abusado desse poder da comunicação em massa ou não? Não, sem dúvida alguma, o William Bonner, não o William Bonner em si, porque ele é funcionário de uma empresa, né? Ele é empregado da empresa. Qualquer funcionário que faça o que a sua empresa não quer é demitido, né? Então, ele está ali representando a empresa dele, fazendo o que a empresa dele quer, né? Ele sofre a impopularidade que ele está sofrendo, que ele era alguns anos atrás, ele era o queridinho do Brasil. Nossa, William Bonner, semideus, bonitão, bacana, família, bababá, bacana, tudo mais. Hoje ele está pagando com a sua impopularidade frente ao que ele fala. Porque o povo não é trouxa, o povo está vivendo no dia a dia, né, todo esse problema, seja da pandemia, seja das ações intentadas contra o chefe do governo brasileiro, contra o Bolsonaro, né, que a empresa dele, todas as noites, 24 horas por dia, seja na Globo ou seja na Globo News e jornais, intentam contra o presidente. Quer dizer, a população brasileira está sendo ofendida por ter escolhido esse presidente e toda hora ficam ofendendo quem escolheu mal, que não sei o quê. Isso é um absurdo. Então, ele está pagando com isso. O advogado deve estar com os pacová cheio, como se falava antigamente, e propôs a ação. Direito dele. Se vai ser aceita ou não a ação, julgada por ser ou não, problema do judiciário. A OAB não tem nada a ver com isso. Ô, doutora Michele, quero saber de você. Como nós falamos aqui, né? Ele que é um advogado, né? Depois transformou-se num promotor, aí formou-se como um juiz, né? Já há muitos anos, lá no estado do Amapá. Será que ele está mostrando, ou querendo mostrar para o judiciário de hoje em dia que essas leis que existem são leis já démodé? Tipo, ele está apontando em cima do que diz lá, como o Colela mesmo acabou de ler aí, o que é o advogado para a OAB, como é que tem que ser o advogado, como ele tem que ser tratado, e a gente nota que hoje em dia isso tudo é balela, né? Será que ele está querendo dizer, com todas essas ações que ele entra para chamar atenção, que a justiça está precisando de uma reforma? Olha, Santiago, eu concordo com os meus colegas aqui, né, com o Maurício, o Colela, de que ele é um advogado. Se a petição dele é inepta, ela tem que ser indeferida, ele não tem que ser processado pela OAB, não tem nada a ver, né? Assim como qualquer outro cidadão que tem o direito de entrar com a ação. Porém, eu fico me perguntando, ele entrou com mandado de segurança civil pedindo a prisão do William Bonner. Primeiro que a gente não consegue entender, eu não sou da área criminal, mas eu não consegui entender ainda por qual razão. Mandado de segurança civil é um remédio jurídico, é um remédio constitucional, né? Amparado, que não seja pelo direito líquido e certo, que não possa caber aí o habeas corpus ou habeas data, que é o direito de informação. Então, eu não consigo entender por qual razão ele entrou com mandado de segurança civil. O que me faz compreender é que é um recado mesmo para a sociedade, né, dos desmandos que vem acontecendo aí, porque ele é um homem inteligente, né? A gente pode entender que ele foi juiz, ele foi promotor de justiça, ele é um advogado. Então, o que eu entendo o mandado de segurança não caberia civil, não caberia a prisão do William Bonner. Ele nem faz parte do governo, nem é um agente, porque o mandado de segurança é por um abuso de poder, né? Enfim. E eu não consigo compreender o pedido, né? O mandado de segurança, porque não tem nada a ver. Então, eu entendo que seja um recado para a população. Então pode tudo, eles podem o que eles quiserem fazer, eu também posso. Se no judiciário pode tudo, manda, desmanda, um manda, outro desmanda, quem é para mandar não está mandando. Então, acho que foi um recado, na verdade. Não foi bem um pedido de prisão, porque realmente o mandado de segurança civil não cabe prisão, não caberia prisão do William Bonner, não é um abuso de poder, ele nem faz parte do governo para poder impetrar o mandado de segurança. Então, eu acredito que isso aí foi uma afronta mesmo, foi um recado. Se o STF pode tudo, o cidadão também pode. Eu só posso entender assim.
Tá certo, é porque as ações que esse juiz anda entrando aqui são ações que realmente são incomuns, né? Vamos dizer. Então, realmente ele vem pegando aí no pé, né, do judiciário. Ele, como aposentado, vou tirar uma onda, tô aposentado mesmo, né? Posso brincar, né? Mais ou menos isso. E, ao mesmo tempo, orientar os novos advogados. Porque o que eu noto é que muitas leis antigas ainda são válidas, mas não cabem mais nos dias de hoje, né? Uma coisa impressionante. E ainda continuam sendo alavancas para muitas decisões, né? Aquelas decisões cômodas, vamos dizer assim. Então, eu acho que está precisando mesmo de uma reforma aí no judiciário, né? Como a gente está falando de reforma do Brasil, aquela coisa toda, eu acho que o judiciário teria que vir junto nessa reforma, e até mesmo a gente nota, né? Hoje em dia, a maioridade, né? 18 anos de idade é uma coisa muito longe. Hoje, um jovem de 18 anos de idade, muitas vezes já é pai de 2 filhos, né? Então, quer dizer, a menoridade, o menor hoje, ele é muito protegido, né, por essas leis, e até os próprios bandidos, sabendo disso, vão lá e já pegam eles ali na boca do forno, né? Quer dizer, não dando nenhuma oportunidade de poder ser alguém na vida, sei lá, o meu modo de pensar. Bom, vamos trazer aqui o nosso Momento Câmara. O Maurício Araújo vai trazer o Momento Câmara. Parece que a Câmara do Guarujá também está voltando e já tem algumas pautas para a gente poder analisar. Vamos lá, Maurício Araújo e o Momento Câmara daqui a pouquinho, 30 segundos depois desse recado. Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Maurício Araújo, é com você, Momento Câmara. Santiago Pérez, tudo bem? Olha lá, Santiago, outra Câmara Municipal que volta do recesso, agora é Guarujá, tá? E o prefeito e o executivo encaminharam o projeto de lei para apreciação dos vereadores, instituindo o atendimento de ortopedistas e traumatologistas 24 horas nas unidades de pronto-socorro do município do Guarujá, tá? Então, esse projeto de lei agora vai obrigar, né, exigir a presença de um ortopedista ou um traumatologista no período de 24 horas, tá? Importante, a gente sabe que fim de semana, né, à noite, acidentes acontecem, acidente de moto, carro, então isso requer uma demanda aí bem técnica, né, do ortopedista ou do traumatologista, né? Eu acho que um atendimento mais adequado aí para esse tipo de situação. Então, é uma iniciativa importante lá para o município, tá? Bom, um outro projeto de lei que também está sendo discutido lá, que na realidade não é bem, a gente fala projeto, mas não é um projeto, na realidade é um requerimento, né? Uma cobrança que os vereadores estão fazendo do executivo, né? Solicitando que o prefeito encaminhe o mais rápido possível as prestações de contas do ano de 2018, 19 e 20 do Fundo Social de Solidariedade, né? Então existem algumas dúvidas sobre como o fundo investiu o dinheiro, o que foi feito, tá? Então os vereadores estão cobrando aí essa prestação de contas, que é de 2018, hein? Então, assim, está atrasada essa prestação de contas. A gente sabe aí que anualmente tem que ser feita a prestação de conta. Secretarias como o Fundo de Solidariedade e Assistência Social recebem verbas do governo federal e precisam prestar contas, tá? Então, se desde 2018 não está prestando contas, daqui a pouco o Ministério Público vem bater na porta, tá? Bom, Santiago, é isso aí. Temos aí uma segunda Câmara Municipal ativa em 2022. Espero que as outras retornem rápido também para a gente começar a falar delas. Um abraço, Santiago. Tá certo, e a gente também aguardando aqui, né, as câmaras voltando, para a gente também trazer aí as novas leis, enfim, né, toda a movimentação. Agora vamos saber dessa aqui, vamos começar aqui pelo
doutor Maurício. Doutor Maurício, o Guarujá, prefeito institui atendimento de ortopedista no período de 24 horas, né? Então, quer dizer, é uma exigência que tenha lá nos PS, nos prontos-socorros da cidade do Guarujá. Então, no caso, o ortopedista. Como é que você vê? Você acha que é necessário isso, doutor? Uma necessidade recorrente em todas as cidades dos municípios aqui da Baixada, viu, Santiago? Que, salvo engano, só agora no Guarujá que teremos. Como é que eu diria? Além do trânsito aqui, principalmente no verão, que também causa acidentes desta natureza, com fratura, a cidade, a Baixada Santista, melhor dizendo, se tornou famosa por receber bem o idoso. E o idoso com acidente doméstico, com fratura, é um índice assim assustador. Aliás, eu tenho até ações aqui no escritório, demandas que dizem respeito a isso. Há um pronto-socorro do idoso que vai até lá o posto, não tem local ideal, não tem profissional para atendê-lo, posterga, enfim, no final o dano é bem maior do que se tivesse sido atendido de forma adequada e prontamente. Então, nesse sentido, merece aplauso a Prefeitura do Guarujá, o município do Guarujá, porque realmente é uma necessidade de toda a região e Guarujá está dando o exemplo. Espero que, a exemplo do que já aconteceu aqui, né, ideias trazidas no programa, as outras câmaras acabam aderindo. Então, espero que copiem esse projeto e realmente essa atitude se espalhe para todas as cidades da nossa região, Santiago. Bom, claro que a gente quer todos os especialistas, né, de prontidão lá esperando, aguardando a população em caso de acidente, numa emergência. Ô, Colela, tá certo que no caso ortopedista, a gente quer ver lá, né? Mas tem algum outro profissional, especialista da saúde que você acha que falta nos PS? Olha, felizmente eu não tenho necessidade do serviço de PS, mas traumatologia, evidentemente, eu acredito que seja os acidentes mais comuns que as pessoas necessitam, seja o traumatologista. Uma vez eu necessitei, plano de saúde, e no hospital se atende pelo plano de saúde. Por causa de um problema meu no ombro, fizemos lá os exames, tomo, e não sei o que lá, chapa e tudo mais, o cara foi lá, você está com um probleminha, mas eu não sei dizer corretamente, porque a minha especialidade é cotovelo. Quer dizer, ele era traumatologista, mas ele só entendia de cotovelo. Será que adianta? De cotovelo, isso aí. Será que adiantava alguma coisa isso para a cidade? Eu acho que o hospital tem que ter um clínico geral, né? Um cardiologista, são as coisas que mais assustam, né? Um neurologista em função dos AVCs e traumatologista. É impossível? Não é impossível. O colega está louco, como que não é impossível? É só pagar bem aos médicos, né? Fazer concurso, pagar bem aos médicos, dar um horário de trabalho decente para os médicos, né? E ter quantidade suficiente. Aí fica difícil, né? Pode ter a lei que for, Santiago. Você está falando de lei que já saiu. Pode ter a lei que for. Se não tiver o profissional lá, concursado para prestar serviço, é só blá, blá, blá mais uma vez. Entendeu? Espero que seja cumprido. Lógico, para o bem da população, espero que tenha ortopedistas suficientes e seja atendido dessa maneira. Mas se não fizer concurso, remunerar bem os médicos, né? É só blá, blá, blá. É só para a população vir e falar, na próxima vez nós vamos ser bem atendidos por um traumatologista. Vai lá, quebrou a perna, não posso mexer porque eu entendo de dedo, não de perna. Sabe? Então, esse tipo é uma tristeza. Mas espero, né, com aquela nossa boa vontade e rezando para que tudo dê certo, que consigam cumprir a lei. É o que eu posso esperar e muito bem, apesar de ser para arquibancada essa lei, espero que quem a proferiu seja, quem, né, propôs a lei, consiga o seu intento. Tá certo. Doutora Michele, a gente vê que com essa condição do brasileiro, de ter caído, né, a arrecadação, muita gente está trabalhando com metade do valor do salário, ainda está, né, por causa da pandemia, e a gente vê que pessoas trocaram o carro pela moto, que é um meio de transporte bem mais barato. E com isso, cresceu o número de acidentes de moto, né, inclusive mortes também. O que a cidade de Santos conseguiu na segurança de 30% positivo, no caso da moto é 30% negativo a nível estado de São Paulo. Então, quer dizer, realmente está precisando, né? E como o doutor Maurício comentou, não é só no Guarujá. No caso, seria nas cidades todas, esse especialista aí, no caso, o ortopedista? Olha, Guarujá está de parabéns. Realmente é uma necessidade de todas
as cidades, né? A gente percebe que a saúde é muito precária. Eu posso falar para vocês aqui de São Vicente, que o CREI aqui, a pessoa chove dentro do CREI. Então, quiçá ter um ortopedista para atender a população. É uma vergonha, nós temos garantido pela Constituição Federal saúde, educação, saneamento básico, essas coisas são essenciais, essas coisas são primordiais num governo. Então, quando a gente vê que uma prefeitura, que um prefeito se propõe a ajudar a população e a melhorar ainda mais a saúde do cidadão, eu fico muito feliz, porque aqui em São Vicente é uma vergonha, as pessoas morrem lá na porta, não tem especialista para nada, você chega lá, tem um clínico geral, está tudo lotado, muitas vezes não tem remédio, não tem nem água para o paciente beber. Há um pouco tempo atrás não tinha água potável para o paciente, para o cidadão beber. Então, quando eu vejo, tomar um copo d'água, não tinha água, nem os funcionários. Então, assim, quando a gente vê uma prefeitura se dedicando e valorizando o cidadão e valorizando aquela pessoa que confiou, que deu o seu voto, aí ela ficou muito feliz, porque isso está na Constituição Federal. Embora seja uma obrigação do governante, muitos não fazem. Então, a gente tem que aplaudir, pelo menos, quem faz. Não deveríamos, que era uma obrigação. Mas a gente tem que aplaudir, sim, porque muitos não fazem. Olha, tem até uma história no CREI, que um amigo meu, ele sofreu um acidente de moto na divisa entre Santos e São Vicente. Eu até brinquei com ele, eu falei, da próxima vez, vê se você cai do lado de Santos, porque ele caiu do lado de São Vicente. Aí veio lá, ele perdeu a memória, aquela coisa, veio a ambulância e levou ele e foi cair no CREI, né? E eu fui acionado, porque acharam lá, amigo, Santiago. Aí o primeiro número que eu tinha acabado de falar com ele, o primeiro número ligaram para mim, olha, você conhece o fulano? Eu vi os documentos, aqui tem uma moto assim, sim, aqui é do SAMU, ele está no CREI, ele caiu de moto, tem como você vir aqui? Aí, quer dizer, eu chegando no CREI, parecia aqueles filmes de guerra. Isso aí foi na época do prefeito Tércio. Parecia aqueles filmes de guerra, o pessoal pelo chão, maca, gente gemendo, muita gente, né, sem ser atendida ali. E o incrível é que quando eu tive acesso para vê-lo, ele estava na sala de cirurgia e tinha mais umas 8 macas lá em volta da sala de cirurgia, que não estava funcionando como sala de cirurgia, até para ver se a memória dele iria voltar. E eu conversei com o médico, até um japonês, agora não me recordo o nome dele, e ele era o PhD da USP de São Paulo, que estava atendendo lá. Quer dizer, tinha o médico. Tanto que na hora do dentista, ele foi lá para ver o maxilar, aquela coisa toda. O dentista, o doutor Rogério, especialista na área, também fazendo plantão lá. Então, tinham profissionais excelentes lá dentro do CREI, mas não tinha um esparadrapo. Então, quer dizer, também não adianta, né? Você ter, no caso, um profissional, ele não ter um esparadrapo, não ter uma faixa. Tanto que ele mesmo estava falando, Santiago, a minha especialidade aqui é para olhar, para ver o que a pessoa tem. Eu sei o que ela tem, mas eu não sei. Como é que eu vou operar a pessoa aqui? Aí ele mostrou lá a sala de cirurgia, 8 macas em volta lá com gente, dentro da sala de cirurgia. O pet shop do nosso querido Filete dá de 1.000 a 0 no centro de operação do CREI. É uma coisa chata de falar, mas é uma realidade. E quer dizer, a gente vê, eu estou falando do governo Tércio, hein, Colela, hein, doutor? Hein, doutora Michele? Nós estamos no governo do Caio Amado. Acho que é 3 governos depois. E a mesma coisa continua. Nós estamos falando da mesma coisa há 20 anos depois. Será que nós vamos estar comentando sobre isso daqui 20 anos também? Qual a dúvida? Né? A dúvida maior, Colela, é para onde está indo esse dinheiro da saúde que veio do governo federal? Não está sendo investido. E do estadual também, né? Então, mas aí que está. O Ministério Público, Câmara de Vereadores primeiro, né? Os grandes culpados desses absurdos são as câmaras de vereadores, que se aliam aos governantes para fazerem barbaridades ou deixarem fazer barbaridades, né? Então acontece isso. Uma vergonha alheia. Tem um médico de renome e não tem material. Quer dizer, o médico ali é um médico despachante. Ou ele despacha para o cemitério ou despacha para outro hospital. Né? Para que isso, meu Deus do céu? E a população? É uma inutilidade a Câmara de Vereadores quando não exercem a fiscalização correta. Né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, também
é só cargo político. Inclusive, voltou um conselheiro que havia sido condenado lá, o crime prescreveu. Não é que ele foi inocentado, o crime prescreveu. Ele pegou e voltou a ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Sabe, não tem solução. A solução é o povo realmente começar a tomar atitude. E atitude não só de começar a reclamar e tomar atitudes efetivas, como nas eleições não votarem nesses que estão aí, né? Porque não é possível que uma população necessite de um pronto-socorro, chega lá e não tem ninguém. E naquela hora que você perguntou quais especialistas, me faltou um pediatra nos hospitais. As crianças hoje, né, necessitam de um atendimento especializado. Então é isso, Santiago. Infelizmente, né, doutor Maurício? É uma vergonha alheia, viu, Santiago? Uma das má-famas que mais repercute na nossa região é o CREI. E em todos os lugares. Quando chegam demandas aqui no escritório, precisamos do prontuário do atendimento no CREI, é um negócio, já vem a notícia de omissões seríssimas, de erro de diagnóstico, nossa, é um desserviço à sociedade da Baixada Santista e principalmente aos vicentinos. É uma vergonha, assim, eu me sinto envergonhado quando a gente trata desse assunto, que é o CREI, e é algo que não é novo. E parece que lá o pessoal Calunga se acostumou com essa má fama, já não ligam mais, não sei. Porque se eu fosse qualquer coisa em São Vicente, eu só comecei a advogar lá. Tenho um carinho muito grande, mas eu não tenho essa participação assim ativa politicamente. Enfim, se eu fosse assessor, se eu fosse qualquer coisa em São Vicente, eu morreria de vergonha do CREI. E me parece que as pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas, ainda mais os deputados, né? Tem deputado lá em São Vicente, enfim, tem famílias de políticos ali bem-sucedidos e, nossa, permitem que o CREI continue desse jeito. Eu me sinto envergonhado por eles, pela cidade de São Vicente, enfim, eu gostaria que ela tivesse uma sorte melhor. E vamos cobrar aqui, Santiago, e juridicamente, se for necessário, judicialmente, se for necessário, para que tomem providências para melhorar a cidade de São Vicente, especialmente o CREI, que é uma vergonha. O judiciário, no caso a OAB de São Vicente, poderia fazer alguma coisa, entrar com requerimento também, você não acha, doutora Michele? Concordo plenamente. A OAB, os vereadores, mas infelizmente entra ano, sai ano e parece que ninguém faz nada. Como bem o Maurício falou, hoje tem pessoas importantíssimas que já foram do governo do estado, que moram aqui, deputados estaduais, federais, mas infelizmente o CREI, como eu te falei há pouco tempo atrás, não tinha água potável para dar para o paciente, muito menos para que eles não passam na porta, né, Michele? trazer a garrafa d'água. Então, assim, eu não consigo entender, eu fico pensando, meu Deus, não é possível, ninguém faz nada, chove, cai mais água dentro do CREI do que fora. Então, assim, cadê os vereadores? Onde estão os vereadores que não fiscalizam, que não cumprem as suas funções, que uma delas, né, é fiscalizar. Tá aí o puxão de orelha aí para os vereadores de São Vicente, aqui no nosso Momento Câmara. Estamos aqui com a presença do doutor Eduardo Colella, a doutora Michele Tiziano e o doutor Maurício Baltazar. E agora a outra é um requerimento esse aqui da Prefeitura do Guarujá, pedindo para os vereadores... Não, é o contrário, Guarujá tem um requerimento aqui, não é um PL, é um requerimento. Vereadores estão cobrando do Executivo, ou seja, do prefeito, para que seja encaminhado o mais rápido possível as contas de 2018, 2019, 2020 e 2021 do Fundo Social de Solidariedade. Aí o bicho pega ou não, o Colella? Se eles estão pedindo, vai pegar, né? Agora, precisa só pedir? Não, precisa depois observar e fazer o que tem que ser feito, né? Fazer os pareceres sobre o que está acontecendo sobre o Fundo Social. Agora, precisa ver se o Estado também mandou, né? Tem uma parte que é do Estado. Mas é isso aí, eles estão na função deles. Perfeito. Requerendo ao prefeito que informe o que está acontecendo com o fundo. Perfeito. Vereador é para isso. Agora, viu o que está acontecendo? Dê os pareceres. A favor, contrário, peça atitudes para o Ministério Público se tiver coisa errada e ilegal, né? Vereador é para isso. Estão certos os vereadores.
Ô, doutora Michele, será que não foi mandado? Porque se a gente começar a ver 2018, 19, 20, 21, quer dizer, dá um mandato, né? Metade de um mandato, porque o prefeito que está lá, ele entrou, além de que foi reeleito, né? O Suma. Então, era no mandato dele. Será que tem alguma conta que não bateu lá para trás e com isso emperrou o resto? O que você acha desse pedido? Ou será que está tudo certo e simplesmente porque não pediram é que não foi enviado? Bom, primeiramente deveria estar no portal da transparência, né? Por que não está no portal da transparência? Se não está, acho que é por isso que foi solicitado. Então, nada mais justo do que, se não está no portal da transparência, solicitar e verificar. Porque e eu acredito que todas as secretarias e todos os órgãos, né, deveriam estar tudo detalhado, tudo explicado no portal. Se não está, é justo que seja feito o pedido para poder averiguar a situação financeira, os documentos, enfim, seja lá o que foi solicitado. É muito justo, sim, deveria ser feito em todos os órgãos que não são transparentes. É uma coisa até para se analisar, né, doutor Maurício? Porque esse pedido foi feito, conforme o Colela falou, estão de parabéns os vereadores de Guarujá. Mas e a nível Baixada? Será que foi pedido isso também ou não? Tem que ser, né? Talvez as outras cidades tenham atendido a solicitação e esteja lá no site da transparência e não demandou, não necessitou uma cobrança, como bem lembrou a Michele. Aliás, o pedido tinha que ser, olha, mandem as contas, né, para a gente examinar e postem lá no site da transparência para que o cidadão também possa fazê-lo. Não só eu aqui, né, na questão de vereador e da minha função, mas todo cidadão, né, da Baixada Santista, principalmente o guarujaense, tem interesse em fiscalizar a conta do Fundo de Solidariedade, como também de todas as outras secretarias. Então, me parece que a cobrança tinha que ser nesse sentido. Olha, manda aqui para a gente verificar as contas e já corrige lá no site, coloque todas as informações lá para que o cidadão de bem possa exercer o seu direito de conhecimento, o seu direito de crítica, de fiscalização. Eu penso que deveria ser nesse sentido. E, quanto às demais prefeituras, Santiago, seguir o exemplo. Tem que estar lá no site de transparência todas as informações do gasto público. Já pedi aqui para o Maurício Araújo, enquanto o senhor estava falando, doutor Maurício, para ele trazer no programa de amanhã se as outras prefeituras também estão no portal da transparência. Porque existe uma diferença, né, Colela, de lembrar e de ser lembrado, né? Porque nesse caso aqui está desde 2018. Então, desde 2018, alguém não lembrou. Não, e aí, no caso, né? A gente saber até o que está acontecendo, né? Eu duvido que todas tenham prestado conta. A minha opinião. Mas vamos saber amanhã com o especialista, o nosso fuçador de primeira, Maurício Araújo. Bom, vou trazer aqui uma notícia, e essa notícia aqui, ela vai de encontro ao que a gente está falando aqui desde o começo da pandemia, né? E uma coisa que poucas pessoas têm levantado, essa hipótese. A gente viu até um lockdown, né? Ou seja, fecharam tudo e não tinha... no caso, o interrompimento do serviço aí de transporte coletivo. O transporte coletivo brasileiro é o grande vilão, sim, para a disseminação da variante Omicron da Covid-19, segundo o estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação. Foi um pedido feito pela TV CNN, né, do Brasil. A análise mostra que a taxa de renovação de ar no interior de ônibus, trens e metrôs é insuficiente para a eliminação eficiente das gotículas contaminadas pelo vírus. A contaminação no transporte público acontece pelo ar, mesmo com a pessoa utilizando máscara. Não há renovação de ar, principalmente nos veículos com ar-condicionado, o que torna muito grande a chance de contágio pela Covid, disse o diretor do SBCC, especialista em climatização e refrigeração, Ricardo Salles. O estudo exemplifica que um ônibus que comporta 45 passageiros sentados e 50 em pé deve injetar no interior do veículo aproximadamente 240 litros de ar novo a cada segundo, para evitar uma contaminação. No entanto, na prática, o valor é muito inferior a 100 pelos veículos. E pesquisadores e especialistas ouvidos
eles dizem que os transportes públicos no Brasil são um grande foco, sim, de transmissão da Covid. Eles estão falando da Omicron, porque a Omicron é que está na moda agora, né? Mas isso aí, pelo jeito, se fizesse lá no começo, iria dar a mesma coisa. Ou não iria, Colela? Com certeza. Precisava estudo científico para fazer isso, e uma televisão pagar isso é absurdo, né? Todo mundo sempre soube que o maior foco de contaminação foram os transportes públicos. E não se fez nada, nada. Ninguém obrigou as empresas de ônibus a colocar álcool gel nos ônibus, desligar o ar-condicionado, né? Nada, não se fizeram nada. Os trens de São Paulo, metrô, não tinha nada. A pessoa só ia lá com a mascarazinha dela, quando saía do trem lá, e de ônibus, passava o alquinho próprio na mão. O governo abandonou o transporte público. Isso aí é um absurdo. Com essa nova espécie aí do vírus aí, altamente contagioso, nós estamos vendo aí os índices aumentarem, né? É um absurdo. Foi um crime contra a população. E achando que você que vai aqui na padaria comprar uma coisa, por isso você conta, fica em casa, não sai para ir nada, não sai para lugar nenhum, seria o culpado pela alta contaminação. Quando realmente agora está se vendo que o transporte público foi o grande vilão, ou fizeram o grande vilão porque não tomaram os devidos cuidados, né? O poder público não obrigou as empresas a tomarem os devidos cuidados. É uma tragédia que aconteceu, né? Infelizmente, lá atrás, com certeza que foi uma fase mais virulenta e mais fatal, e agora com essa que está se expandindo, aí, que dizem que não é tão fatal, mas não acredito que ninguém, na verdade, eu acredito que ninguém saiba nada sobre esse vírus ainda. Vamos ter muitas novidades ainda. Então, o jeito é se cuidar e rezar e ter fé, porque se depender do poder público, nós estamos danados. Doutora Michele, esse estudo traz alguma novidade para a senhora ou não? Como o querido amigo Colela falou, é óbvio, né? Onde tem aglomeração, tem Covid. Não pode fazer festa, não pode aglomerar. Não pode, dentro do ônibus é o quê? Uma aglomeração. Então, com certeza, lá é um local onde se transmite aí bastante, em maior vezes, mais quantidade, o Covid, né? Então, assim, infelizmente, é a falta de atenção do governo com a população. Aumenta o número de frota, conversa com o dono da transportadora, né, que faz aí o transporte público, para que aumente o número de frotas, façam a higienização dos ônibus, coloquem ar-condicionado. Não, vamos tirar o ar-condicionado, vamos colocar janelas. Ou seja, lá atrás, quando começou a pandemia, isso tinha que ter sido revisto, tudo isso tinha que ter sido revisto, porque a economia tem que voltar, as pessoas precisam trabalhar, precisam pegar a condução para chegar ao seu trabalho e sustentar os seus filhos, porque o Covid mata, mas a economia também mata, e as pessoas, muitos não têm veículos, não têm carro próprio para poder ir até o trabalho. Então, essa é uma responsabilidade do governo. É o governo quem tinha lá atrás que se preocupar com essas medidas sanitárias dentro do ônibus, né? Dentro do transporte público. Então, ainda dá tempo? Dá, lógico, sempre há tempo de melhorar. Mas estamos atrasados mais uma vez. Então, infelizmente, precisa ser revisto o mais breve possível, porque as pessoas estão se vacinando e estão sendo contaminadas de novo e morrendo, né, com o Covid. Então, isso precisa ser uma medida de urgência, a limpeza, enfim, essa preocupação com o transporte público. Doutor Maurício, 30 segundos. Você acha que agora, como virou um estudo, né? Agora é um estudo oficializado, né? A CNN bancou. Você acha que vai ser feita alguma coisa? Eu acho que não, Santiago, porque hoje, como antes, os governadores, de modo geral, que eram os responsáveis pelo transporte público, na sua grande maioria, só uma pequena parte é municipal e outra federal, os governadores, principalmente, tiveram muito benefício de ordem financeira, né? E até os prefeitos também gastaram a rodo aí, sem nenhuma fiscalização, por causa do Covid. E se eles tratassem esse assunto com afinco, com competência, e impedisse a principal fonte de contaminação, talvez os índices não fossem tão grandes a ponto deles poderem se utilizar do estado de pandemia e gastarem ao bel prazer aí como fizeram. Então, me parece que a gente está pagando essa conta por um erro, uma omissão dolosa aí, porque
que nessa solução que a Michele deu, bem simples, tire-se as janelas dos ônibus, né? Enfim, não quiseram resolver, Santiago. É isso aí. Chegamos ao final do nosso programa, agradecendo ao nosso querido Colela, a doutora Michele Tiziano e doutor Maurício Baltazar, e a você. E amanhã estaremos de volta aqui na TV Unisantos e também na TV Com. Estamos com Deus, amanhã quem chegar primeiro, espero outro. Até lá.